sócios evangelizadores, graça e paz. Estamos aí na nossa terceira formação, minha gente. Que graça, né? Quanto ensinamento, quantas promessas, quanto crescimento de intimidade com Deus através da exortação deixada pelo Papa Francisco, né? Então hoje nós vamos dar continuidade, nós já estamos no nosso segundo capítulo. Então eu já queria convidar você, se ainda não pegou a sua exortação, corre aí, né? Se você ainda não imprimiu, imprime, deixa ela aí, coloca isso como uma meta sua, né? Ler esse livro deixado, essa exortação deixada pelo Papa Francisco, a mim e a você, que é um ensinamento muito rico. E hoje nós vamos aprender duas coisas, né? Dois inimigos da santidade. Você sabia que o Papa Francisco deixou duas coisas pontuais e muito difícil? Não sei se você já chegou a ouvir falar dessas palavras, tá? Dois inimigos que podem nos roubar a santidade. Então é isso mesmo, nós vamos pedir a Deus a graça por primeiro, para Ele nos dar essa oportunidade da gente ouvir aquilo que vai ser anunciado e a gente reconhecer se muitas vezes eu e você não estamos caindo nesses erros, né? Porque às vezes a gente escuta aquilo que vai ser anunciado e a gente acha que é para o outro, para o nosso vizinho, para o nosso esposo, para os nossos filhos, e a gente não pega o ensinamento que Deus está querendo falar para nós. Então, que através da ação do Espírito Santo, Ele possa mesmo nos ajudar a nos abrir melhor, né? Como diz São João Paulo II, a escancarar a porta do nosso coração para que Cristo venha reinar, para que Cristo venha fazer com que a gente olhe para a nossa vida e descubra desses dois inimigos, quais dele têm roubado a graça da santidade na nossa vida. Que através da ação do Espírito Santo, Ele possa nos ajudar a estar vindo ouvir os ensinamentos, a estar vindo estar com o coração voltado para esse momento, mesmo, né, nos afazeres, se você está trabalhando, se você já está se preparando para ir trabalhar ou já está na correria do dia a dia, né, com filhos, com casa, preparando o café da manhã, independente, né, que eu e você estejamos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Vamos rezar então, minha gente? Mas antes eu queria convidar você que está aí me acompanhando, deixa aí nos comentários qual é o seu nome, de que cidade você está falando, para mim saber que você está aí comigo, né? Logo já desta manhã, rezando conosco, recebendo essa formação, é muito importante, tá bom? Então vamos dar início? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado Espírito Santo, eu quero vos pedir a graça, já nesta manhã, da tua presença na minha vida e na vida desses sócios que estão nos acompanhando. Venha, amado Espírito Santo, nos abrindo para o mistério daquilo que nós vamos viver contigo através dessa exortação deixada pelo Papa Francisco. Venha, amado Espírito Santo, sobre as nossas audições, né, sobre os nossos ouvidos, limpando mesmo todo o local que nos impede de ouvir claramente a voz de Deus. Venha, amado Espírito Santo, coloque mesmo, limpe os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir como uma voz profética os direcionamentos e os ensinamentos que Deus quer nos dar através dessa exortação. Venha, amado Espírito Santo, sobre a nossa mente que já acorda agitada com a correria do dia a dia e nos impede, ó amado Espírito Santo, de viver os mistérios de Deus para nós. Venha acalmando, ó amado Espírito Santo, venha colocando ordem naquilo que está em desordem, venha trazendo a paz naquilo que está agitado. Venha, ó amado Espírito Santo, tome todo o nosso ser nas tuas mãos e dai-nos mesmo a graça
de não nos deixar distrairmos com as coisas que estamos fazendo, mas de a gente parar para ouvir os ensinamentos deixados por Ti. Então venha, ó amado Espírito Santo, dai-nos a Tua presença, dai-nos a Tua companhia, dai-nos os Teus dons, os Teus frutos, dai-nos a graça de sermos mulheres, homens, famílias santas. É isso que nós pedimos com os ensinamentos que o Senhor está nos dando mês a mês através dessa exortação. Nós queremos declarar que a nossa família é uma família santa. Nós queremos declarar, ó amado Espírito Santo, que a nossa vida é uma vida que busca e almeja a santidade. Então venha com a presença da Virgem Maria, ficando conosco, aqui, ó, comigo e também com cada um, né, desses sócios que estão nos ouvindo, aonde eles estiverem, aquilo que eles estiverem fazendo, que a presença poderosa da Virgem Maria esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Vocês estão percebendo, né, que sempre Santo Antônio está ficando aqui conosco, né? É que Santo Antônio, ele é o baluarte, né, do apostolado, dos sócios. Então, nós sempre pedimos a intercessão e a companhia dele, tá bom? Antes da gente começar com a exortação, eu queria convidar você a pegar a sua palavra, porque você vai entender o porquê disso, tá? Queria convidar você a pegar a sua palavra que está lá deixa eu só verificar aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Hoje nós vamos aprender 2 inimigos da santidade. E essa palavra tem tudo a ver com os ensinamentos que o Papa Francisco quer nos dar. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O Senhor diz assim, ó: o que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias? Como se não tivesses recebido. Forte, né, gente? O que há de superior em ti? O que há de bom? O que há de melhor em você? O que você sabe fazer de bom que você olha e fala assim, ou as pessoas falam assim, olha, Yara, você é muito boa nisso. Vou dar um exemplo, né? O pessoal fala muito que eu sou muito acolhedora, que eu sou muito próxima, né? Yara, você é muito boa nisso. Olha para você ver o que Deus fala. Que é que possuis que não tenhas recebido? Isso é graça. Eu ser acolhedora é graça. Eu ser uma pessoa esforçada é graça. Eu ser uma pessoa estudiosa é graça. Eu ser uma pessoa intelectual é graça. Eu ser uma pessoa esforçada é graça. Eu ser uma pessoa amiga, próxima, virtuosa é graça. Tudo é graça. Tudo que nós temos de bom em nós é dado por Deus, é graça. E é justamente sobre isso que o Papa Francisco quer nos alertar. Porque nós podemos cair nesse erro, né, que diz aqui em Coríntios, de olhar aquilo que é bom em nós, né? Que nem ele coloca aqui, o que há de superior em ti, o que há de bom em ti. A gente pode olhar aquilo que é bom em nós e achar que é somente graça nossa, esforço nosso e mérito nosso. E na verdade não. E o Papa Francisco, muito esperto, já sabendo deste erro, já sabendo deste inimigo que nos ronda todo dia, toda hora, para nos roubar da santidade, ele deixou escrito aqui na sua exortação. Então eu queria convidar você a pegar aí a sua exortação, capítulo 2. E nós vamos aprender, né, junto comigo, eu e você aí, sobre esses inimigos. Você já ouviu falar sobre o gnosticismo e o pelagianismo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Yara, eu já ouvi falar. Não, Yara, eu nunca ouvi falar. Então. O Papa Francisco, ele nos alerta sobre esses 2 vilões. Vamos ver junto o que significa isso? Então, olha aqui, ó, quando o Papa Francisco, ele nos alerta sobre o gnosticismo atual. Ele fala assim, ó:
Papa alerta para o perigo de uma fé reduzida a ideias, teorias ou conhecimentos intelectuais. Olha aqui, ó. O gnosticismo moderno aparece quando se acredita que saber muito sobre Deus é mais importante do que amar, servir e viver o Evangelho. É uma espiritualidade fechada na mente que pode levar ao orgulho e afastar da simplicidade da fé encarnada. Olha que forte isso, minha gente. O gnosticismo moderno aparece quando se acredita que saber muito sobre Deus é mais importante do que amar, servir e viver o Evangelho. Então, estudar a palavra de Deus, estudar o catecismo da Igreja Católica, estudar sobre os ritos, a Santa Missa, os mistérios, é muito importante? Sim, não. O Papa Francisco não está falando que nós não podemos fazer isso, pelo contrário, ele fala que é muito importante isso. Porém, qual é o erro? Qual que é o vilão da santidade que ele fala aqui, que é o gnosticismo? É justamente quando a nossa razão, a gente acha que o saber, só ele é importante. Que a experiência com Deus não é importante. E eu acho muito interessante isso, e eu até li aqui na exortação, porque na hora que eu comecei a ler, né, mas no finalzinho vai falar. Mas logo que eu comecei a ler, eu lembrei de Santo Antônio, porque no filme dele, se você ainda não assistiu, coloca aí no YouTube, filme de Santo Antônio de Pádua. Ele é muito bonito. E ali mostra que tem uma hora que ele começa, né? É uma luta dentro dele, porque ele é muito intelectual, ele é muito inteligente. E ele tem um medo muito grande da inteligência dele roubar as experiências místicas com Deus. E o Papa Francisco falou isso aqui na exortação. Olha para você ver, lê aí no número 40. Deixa eu ver se é o 40 aqui, gente. Não, é o número 46. Olha que no filme também fala isso, né? É a vida de Santo Antônio, mas quem fala com Santo Antônio é São Francisco de Assis, porque ele é da ordem, né? Santo Antônio é da ordem de São Francisco. Olha como que ele fala. São Francisco de Assis, ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrinas, quis evitar a tentação do gnosticismo. Quis evitar a tentação do gnosticismo. Então escreveu assim a Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, né? Por quê? Porque era Santo Antônio de Pádua que ensinava os discípulos, né? Que ensinava aquele povo que caminhava dentro da ordem de São Francisco, né? Os irmãos de Santo Antônio. Ele dizia assim na carta, ó: apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, contanto que este estudo não apague neles o espírito da santa oração e devoção. Reconheci a tentação de transformar a experiência cristã num conjunto de especulações mentais, que acabam por nos afastar do frescor do Evangelho. Então, Francisco de Assis, olhando para Santo Antônio e olhando para os ensinamentos de Santo Antônio, ele sabia que tinha um inimigo da santidade que poderia roubar daquele povo, daqueles filhos dele, a graça da experiência mística, de uma intimidade com Deus. Porque cresce muito em conhecimento e esquece das experiências. Então, São Francisco fala para Santo Antônio: olha, Santo Antônio, pode ensinar a teologia, os mistérios, podem crescer intelectualmente? Pode, porém não pode. Olha, e ele até fala aqui, né? Quer ver? O frescor, aqui, ó, que acabam por afastar o frescor do Evangelho, o frescor da intimidade com Deus, o frescor de ler a Sagrada Escritura e ter uma intimidade com Ele, de ouvir, né? Você fala com Deus e Deus te responde através da Sagrada Escritura. Então, São Francisco não queria que esse inimigo rondasse a sua ordem.
E ele fala, né? E o Papa Francisco, ele traz para nós isso, né? Então eu achei muito bonito. Então, às vezes eu e você podemos estar caindo neste erro, né? De sermos pessoas muito intelectuais, muito estudiosas, com a nossa mente muito assim elevada. E às vezes nós estamos esquecendo do que é muito importante isso, sim, mas é a intimidade com Deus. Lembre-se da palavra. O que há de superior em ti que não foi dado por Deus? Que não é graça. Então até a sua inteligência é graça. É dado por Deus. E porque é dado por Deus, você precisa ter um coração grato e íntimo dele. Então vamos para o próximo inimigo, senão vai ficar aqui, minha gente, falando, né? O segundo inimigo que o Papa Francisco fala é o pelagianismo atual. Nome difícil, né, minha gente? Esses nomes eu também achei. Então vamos lá, olha que lindo. Aqui o Papa denuncia a confiança excessiva nas próprias forças, como se a santidade dependesse apenas do esforço humano. Gente, quando o Papa Francisco fala apenas, é que a pessoa ela acha, né? Nós podemos achar que é só o nosso querer, a nossa vontade, o nosso esforço basta. O pelagianismo moderno aparece quando alguém valoriza demais regras, méritos, controle e perfeccionismo, esquecendo que a salvação e a santidade são graça de Deus, é dado por Deus. O esforço humano é necessário, mas sempre sustentado pela graça. Então vamos riscar aqui e deixar isso bem cravado no nosso coração. O esforço humano, ele é necessário? Sim, mas sempre sustentado pela graça de Deus. Então, o que a gente tem que pensar sempre? Vamos fazer tudo como se dependesse de nós, mas sabendo que sempre é Deus que faz. Então, senão a gente cai nesse erro também do pelagianismo, de ficar achando que tudo é mérito. Aí nós saímos de um extremo e vai para o outro, né? Aí já não é mais a razão, aí é só o meu fazer. Então, eu quero ter uma vida de oração. Então, é o meu esforço por si só que vai fazer eu ser uma mulher de oração. É o meu esforço somente que vai fazer eu ser uma mulher virtuosa. É somente o meu esforço que vai fazer eu dar o perdão para o meu esposo, para os meus filhos. É somente o meu esforço que vai fazer eu ser santa. E na verdade, minha gente, não. Você sabia, eu aprendi isso com uma irmã de comunidade, né, a minha formadora, que até mesmo o querer estar com Deus, a gente precisa pedir a graça para Ele, porque nós, pelas nossas próprias forças, vai vir a preguiça, vai vir o desânimo, vai vir a correria do dia e a gente vai começar a fazer tudo. Na hora que a gente vai ver, a gente começa o dia a dia aqui nosso, começa a fazer um monte de coisa e aí a gente acaba não estando com Deus. E ele fala justamente isso para nós, que até estar com Deus é graça. Então vamos pedir isso, né? Aqui quer ver? Deixa eu ler aqui para vocês. Tem um versículo aqui que fala assim, ó. No número 62, o Papa Francisco ele fala assim. Ele termina esse capítulo dizendo assim: por isso, exorto cada um a questionar-se e a discernir diante de Deus a maneira como possam estar a manifestar a sua vida. Então, o Papa Francisco fez uma pergunta para nós. Como que a gente está vivendo a nossa vida? Será que eu e você não estamos vivendo como o gnosticismo, de achar que tudo é pela razão? Que o que é o mais importante é o saber? Ou será que estamos agindo como pelagianismo, que tudo é esforço nosso, né? Não sendo graça de Deus? Então vamos pedir ao Espírito Santo essa graça, de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer as nossas misérias, meus irmãos, e contar com a graça de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser uma mulher mais de oração. Eu quero ser uma mulher mais íntima de Deus, que viva mais o sacramento, que busca mais a confissão, né, que busca mais uma intimidade com Deus. Então, se você também deseja isso, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Então, vamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a ser mais santa, me ajuda a ser uma mulher
que reza mais, que lê a Sagrada Escritura. Se você tem dificuldade em ler a Sagrada Escritura, peça para Deus essa graça, para Ele te ajudar a ser uma mulher ou um homem, né? Uma família que reza com a palavra de Deus. Se você está querendo começar a ter confissões, pelo menos uma vez no mês ou semanalmente, peça para Deus a graça, Senhor, me ajude a estar vindo ser uma mulher que busque mais a vida da confissão, né? O sacramento da confissão. Se você é uma mulher que quer mais buscar a missa no cotidiano, você é uma pessoa que quer ter mais Jesus Eucarístico, peça para Jesus, Jesus, me dá essa graça, Espírito Santo, me dá essa graça da missa diária, né? Eu não sei qual é a graça que você quer crescer, né? O dom, a virtude, aquilo que você quer crescer. Mas lembre-se, tudo é mérito, tudo é dom dado por Deus, tudo é dele. Então vamos pedir, venha, ó amado Espírito Santo, venha nos ajudar, ó amado, no dia de hoje e para sempre, a sermos pessoas que não caia nesse erro, né, desses inimigos, desse vilão da santidade, do gnosticismo e nem do pelagianismo. Venha, ó amado Espírito Santo, dai-nos a graça de entender que é muito importante a gente estudar, a gente conhecer a Sagrada Escritura, a gente conhecer a Sagrada Igreja, né, os mistérios, é muito importante. Mas não nos deixa cair no erro de achar que somente isso basta. Ou não nos deixe cair, Senhor, no erro de achar que somente pelas nossas forças, é pela nossa força que a gente vai conseguir ser santa. Não. Venha, amado Espírito Santo, nos ajudando que tudo é graça, tudo é dom, que tudo é dado por Deus. Venha sobre a nossa miséria. Eu apresento para o Senhor as minhas misérias. O Senhor sabe aquilo que eu não consigo, aquilo que eu já tentei várias vezes e eu não consigo. E eu vos peço, venha sobre essas fraquezas e me ajude a ser uma mulher mais íntima da palavra, a ser uma mulher mais inteligente, que busca mais informações de uma maneira certa e correta. Me ajude também a estar vindo prestar mais atenção nas missas diárias, a aprofundar, a estar ali por inteiro, a beber da graça da Santa Missa. Me ajude a buscar os mistérios, né, os sacramentos da igreja. Eu quero ser uma mulher nova, Senhor, eu quero ser uma mulher mais íntima. Por isso eu conto com a presença do Espírito Santo, porque sem Ele eu nada posso fazer, porque sem Ele nada, nada, nada eu consigo. Então me ajude, ó amado Espírito Santo. Eu não só abro, mas eu escancaro a porta do meu coração para que o Senhor venha e realize o teu novo na minha vida. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom, né, saber que o Senhor nos alerta sobre os inimigos que possa estar vindo nos roubar a santidade. Desejo do fundo do meu coração que você tenha mesmo uma experiência íntima com o Espírito Santo e que você experimente a graça e o poder mesmo, que é depender totalmente de Deus, tá bom? Tenha um santo e abençoado dia. Deus abençoe você e a sua família. Graça e paz.